mais um Cozinha Nerd. A receita de hoje está simplesmente animal, está fantástica, está sensacional. Nós vamos trazer para vocês um incrível pão australiano. Esse é aquele famoso pãozinho que é servido aí numa rede de restaurantes muito famosa aqui no Brasil e em alguns outros países aí fora. Além disso, nós vamos trazer um bônus no final dessa receita. Sabe aquela manteiguinha que eles colocam junto com esse pãozinho? Nós também vamos ensinar a vocês a fazer. Só um detalhe, na receita original do pão australiano, se utiliza farinha de centeio, corante, açúcar mascavo, melado de cana. Nós fizemos uma pequena alteração nos ingredientes para você utilizar o que você tem em casa. Posso garantir para você que apesar das alterações, o gosto vai ficar o mesmo. Então, vamos cozinhar. Vamos aos ingredientes. Farinha de trigo integral, água, mel, fermento biológico seco, manteiga ou margarina, chocolate em pó, açúcar e sal. Além disso, para trabalhar a massa, nós vamos precisar de um pouco de farinha de trigo e fubá. A primeira coisa que nós vamos fazer é misturar todos os ingredientes secos. A farinha de trigo integral, o chocolate em pó, o açúcar, o sal e o fermento. Agora, vamos dar uma leve misturada nos ingredientes secos. Vamos abrir um buraco no meio e acrescentar o mel, a manteiga ou margarina e um pouco de água. A função da água na massa é simplesmente dar o ponto correto, então vamos adicionando aos pouquinhos, até ver que a massa chegou no ponto ideal. Pode sobrar água. Chega uma hora que o fouet ou o garfo, ou o que você estiver usando para mexer, já não é suficiente. E aí, a gente precisa começar a meter a mão na massa. Quando os ingredientes se incorporarem bem à massa, nós vamos começar a sovar ela numa superfície lisa. Nela, vamos polvilhar um pouco de farinha de trigo. Depois da nossa massa muito bem sovada, vamos colocar ela em um recipiente, cobrir com pano de prato, um plástico filme, alguma coisa. Vamos deixar ela descansando por cerca de 1 hora em algum lugar, de preferência um pouco aquecido. Pode ser dentro do micro-ondas ou dentro do forno, obviamente com eles desligados. Agora, vamos arrumar o que fazer. Uma hora depois, vamos ver como é que ficou a nossa massa. Vejam o quanto ela cresceu. Agora, para trabalhar nossa massa, nós vamos usar o clássico fubá. Nós trabalhamos um pouquinho da massa até dar o formato exato do pão que a gente precisa. Para assar o nosso pão, nós vamos precisar de uma forma. Se vocês tiverem uma forma de pão, melhor ainda. Se não tiverem, pode usar qualquer tabuleiro normal. Vamos então untar nossa forma com manteiga ou margarina e um pouco de fubá. Agora, vamos então transportar o nosso pão para a nossa forma. Uma dica legal para vocês: para dar aquela casquinha crocante que fica em volta do pão,
nós pegamos um pouquinho de água e passamos por cima dele e em volta. E para finalizar, nós salpicamos um pouco de fubá na parte de cima, que é uma marca característica do pão australiano. Agora, vamos levar num forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de meia hora, dependendo da potência do seu forno. Enquanto o nosso pão assa, vamos ao nosso bônus. Eu vou ensinar para vocês a fazer aquela manteiguinha cremosa maravilhosa. Nós vamos precisar de simplesmente manteiga, um pouco de água gelada só para dar o ponto e uma batedeira. Então vejam como é fácil. Nós vamos colocar a manteiga na batedeira. Aos poucos, a gente acrescenta a água gelada até dar o ponto. E este é o ponto correto. Agora que retiramos o pão do forno, vamos esperar cerca de 10 a 15 minutos para a gente desenformar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu adorei! Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui pra gente, se inscreva no canal, curtam também a gente nas redes sociais. Se forem fazer essa receita, posta no Instagram, coloca a hashtag CozinhaNerd pra gente poder ver e curtir todas as fotos de vocês. Até a próxima quarta-feira, pessoal! Fui!